Então, a título de introdução, eu quero perguntar a você o seguinte: como saberemos se a igreja que nós estamos liderando, ou que nós estamos pastoreando, é saudável? Como saber se essa igreja está no caminho certo? O que acontece se Deus não conectar saúde com sucesso? Sucesso é um assunto interessante, e todas as igrejas desejam ter sucesso. A tensão reside no fato de que nem sempre nós definimos sucesso da forma que Deus define. Com isso em mente, nessa conferência distrital de liderança, eu quero fazer alguns apontamentos sobre uma igreja saudável na perspectiva de um líder visionário. Então vamos a essas características, esses apontamentos. Primeiro apontamento que eu quero fazer: nem toda igreja que cresce, ainda que apresente resultados extraordinários, pode se considerar uma igreja saudável. A forma como você define sucesso é importante. Você tem uma definição de sucesso? Não tem, né? Podemos pensar que o sucesso é uma grande igreja na capital e tal. Deus pode pensar no sucesso como uma igreja pequena no interior. Uma igreja só pode crescer de forma saudável quando esse crescimento vem de Deus. A igreja que está sendo presidida pelo Espírito Santo não irá crescer de forma desorganizada, não irá crescer de forma doentia. Igrejas saudáveis, antes de experimentar um crescimento numérico, o que diz o texto aí? Que antes delas experimentar um crescimento numérico, elas são fortalecidas na fé. Assim eram fortalecidas na fé. Depois que eram fortalecidas na fé, elas cresciam em número. Então, pastor, se nós invertermos o versículo, então elas cresciam em número para depois ser fortalecidos na fé, nós estamos indo contra a Bíblia. A Bíblia define que crescimento saudável tem que haver fé. Por que os últimos pesquisas do IBGE apontam um grande número de desigrejados deixando a igreja, que viram as costas para a igreja, que abandonam o evangelho? Por quê? Estavam na igreja, eram números, mas a fé, irmãos, pastores, eu falo com carinho isso, líder de célula, líder de jovens, líder de adolescente, olha, eu falo com muito amor e com muito carinho. Nossa responsabilidade é promover a fé no coração dos nossos liderados. Fé.
Então, nem toda igreja que cresce é saudável. Tem igrejas que crescem, e assim como tem células que crescem saudáveis, e tem células que se tornam tumores malignos. Segundo apontamento que eu quero fazer é: quais são os desafios que um pastor ou um líder terá em relação a uma igreja que está em franco crescimento? Então aqui, eu sei que existem inúmeros desafios, mas eu quero me deter a menos em 3 deles, que eu acho que dá para fazer aplicação legal aqui para esse auditório, né? O primeiro deles: o que fazer com a membresia? Olha o que diz o texto aqui em 1 Coríntios: para que não haja divisão no corpo, para que haja cooperação entre os membros, para que haja um cuidado uns dos outros. Quanto maior a igreja, menos disponível o pastor, muitas vezes, estará para fazer o trabalho pastoral. Irmãos, pensa numa igreja que tem 2.000 membros, que é o que vocês estão chegando, daqui a pouco, 2, 3, 4, 5 mil membros. Pensa, o pastor, ele vai ter que gastar muito mais tempo para desenvolver os seus líderes, tempo com oração, tempo com palavra, tempo para alinhar a visão da igreja, tempo para os líderes. O Po Yong-Soo, que foi pastor de uma das maiores igrejas na Coreia, um dia ele desmaiou no culto. O cara, deu um apagão. Aí vieram as intercessoras, fizeram uma roda em volta dele e começaram a orar: Senhor, Senhor, nosso pastor. O cara sofreu um estresse. O Po Yong-Soo tinha 7.000 pastores debaixo da liderança dele. 7.000 pastores. Escola bíblica para 50.000 alunos. Você imagina o que é isso, não? Então, o problema em relação à membresia é que vai haver reclamações. O pastor, o líder, o pastor, não vai conseguir atender a todas as demandas, senão ele fica sobrecarregado. Aconteceu uma coisa comigo, irmãos. Eu estava num congresso em Águas de Lindóia, num congresso da CEPAL, pastor Rodrigo. Fui com a minha esposa. E eu estava na fase de construção do templo. Nós fizemos nossa construção lá tem 2.500 metros quadrados, 3 andares, elevador, salas, um auditório muito próximo do de vocês aqui. Mas aquilo consumiu demais. Era todo dia reunião com o engenheiro, o arquiteto, e recurso, e dinheiro, e não sei o que, e eu já não sabia mais o que fazer. Estava quase pegando o chapéu do Valdomiro, colocando na cabeça e pedindo mais dinheiro para a igreja, porque não dava. Foram 3 milhões que nós gastamos para construir o templo. O que aconteceu? Eu estou lá no evento da CEPAL, tranquilo com a minha esposa, de repente vou no banheiro, começa a tossir, caiu. Só vi minha esposa me acordando: Dimas, pelo amor de Dimas. Ela me acordou porque ela sabia que eu não tinha feito nenhum seguro para ela ainda. Ela ficou preocupada. Não morre agora não, seu miserável. Faça uma apólice de seguro para mim primeiro. Literalmente, pastor, eu sofri um apagão. Porque demanda de membro, demanda. Então, é um desafio muito grande. Muito grande.
as pessoas vão encontrar mais dificuldade em acessar o pastor. As pessoas querem ser cuidadas. As pessoas querem ser acompanhadas. Qual é a solução para isso? A solução passa pela pulverização do pastoreio nos pequenos grupos. Aqui vocês chamam de células, outros chamam de grupos familiares, outros chamam de grupos de discipulado, não importa a nomenclatura. Então, é célula por faixa etária, é célula por localização geográfica, é célula por grupos de afinidade. Não sei, cada igreja vai ter que encontrar a sua melhor forma para agrupar essas pessoas, para que elas sejam cuidadas, né? Para que os tentáculos do pastor, através dos seus líderes de células, chegue até o membro. Por isso que a liderança tem que estar alinhada com a visão ministerial do pastor. Ele falou aqui agora, vocês podem discordar de mim, não tem problema, eu também penso assim. Eu falo para eles, vocês podem discordar de mim, vocês só não podem ensinar diferente de mim, porque aí vira uma torre de Babel. Eu estou ensinando um caminho, aí vem outro e ensina outro caminho, aí vira um Waze em parafuso, né? O exemplo que eu dei aqui, né? Cada um vai para um lado. Então, igrejas saudáveis são igrejas que cuidam dos seus membros. Tem membro que entra e sai da igreja e você fala, meu Deus, a pessoa não fala com ninguém, não conversa com ninguém. Tem outros que já são mais, né? Eu quando não era pastor, eu frequentei uma igreja, eu fiquei, eu acho que uns 3 meses frequentando aquela igreja. Em 3 meses, não teve uma pessoa, pastor, que perguntou ao menos o meu nome. Você acha que essa igreja se importa comigo? Talvez ficou preocupado em perguntar meu nome, saber que é Dimas, o ladrão da cruz. Ou Demas, que traiu Paulo. Eles confundem, eles põem aí com... Como diz uma irmã lá na igreja, ela sempre fala assim, pastor, que Deus te potreja. Olha, é um desafio cuidar de pessoas, mas nós não temos outra alternativa. Então o líder de célula, ele precisa entender que o ministério dele coopera para que a igreja possa cuidar dos membros. Como que a gente cuida? Eu falei uma parte aqui, né? Quando o líder se importa, demonstra amor genuíno, um ambiente de confiança. Então, um grande desafio para a Catedral Emanuel de Resende. Eu entendo que o pastor Rodrigo, assim como os outros pastores dos outros distritos, querem que a igreja cresça, e está certo, que ninguém trabalha para... Pergunta para o dentista, se ele trabalha para ter menos paciente para ele cuidar lá na clínica dele. Pergunta para o veterinário, se ele abre uma clínica, e ele fica feliz, se ano após ano, menos pet frequente a clínica dele. Lógico que não. Ele quer que a clínica cresça, ele quer que o escritório de advocacia cresça, ele quer que a manicure quer que o salão dela cresça, o cara que faz barba quer que o salão dele cresça. Todo mundo que trabalha
pensa no crescimento. E crescimento tem o lado que, em se tratando de membresia, e às vezes vem membro de tudo que é lugar, né? Porque hoje tem um fenômeno chamado turnover. Em inglês significa rotatividade. Então há muita rotatividade entre as igrejas. O cara sai daqui, vai para lá, sai de lá, vem para cá. E cada membro vem com uma filosofia, vem com... não, porque lá na minha igreja fazia isso. Querido, lá na sua igreja fazia... Não, ficou lá. Aqui a gente faz assim. Então a igreja precisa, o pastor, seus liderados, precisa ter um trilho. O nosso trilho é esse. Não quer dizer que seja o melhor e nem o pior, mas é o que Deus nos deu. Então lá na Pedra Viva, nós temos 3 trilhos. Nós somos uma igreja que ama, que acolhe e discipula. É isso que a gente quer fazer. Ah, mas tem muitas outras coisas. Tem. Mas como nós não somos bons para fazer tudo, então a gente quer fazer essas 3 coisas. A gente quer amar, a gente quer acolher e a gente quer discipular. E se a gente conseguir discipular e o varão, a varoa ficar maduros, se multiplicarem, nós nos daremos por satisfeitíssimos. Então é um desafio muito grande. A gente visita igrejas ao redor do mundo, igrejas que têm 100 mil membros, 50 mil membros. Estive agora em Houston, na igreja de John Osteen, 60 mil membros. Pensa. Então vocês têm que entender. Aqui, conversando com o Rodrigo ali, né? Batendo um papo, eu já percebi que ele é pastorzão, coração, gosta de estar com a ovelha, é o dom, né? Porque o pastor que tem o dom de ser pastor e não fica perto da ovelha, ele não gosta, então ele brinca. Então vocês têm um pastor que é próximo de vocês, mas a pergunta é: vocês estão dispostos a compartilhar o pastor de vocês com as novas pessoas que vão chegar na igreja? E aí? Aí chega no sábado, tem 5 casamentos para fazer. Aí os 5 pedem para o Rodrigo. Aí o Rodrigo tem que escolher um. Ah, mas está bem. Eu sempre soube que ele amava mais aquele casal do que a gente. Sabia. É coisa da mulher dele aquilo ali. Ela falou: pastor, pelo amor de Deus, não cita meu nome mais em vão na tua boca. Mas eu não consigo, irmãos, é uma luta. Aí, ó. Vocês estão dispostos, porque assim, uma coisa é 2.000, outra coisa é 4.000, e por aí vai, né? Então, você que está pastoreando lá num distrito, né, numa zona mais afastada aqui de Resende, talvez a tua igreja lá ainda tenha poucas pessoas, você sabe o telefone de todo mundo, sabe o signo de todo mundo. Os irmãos falam que está amarrado, tá vendo? Os caras levam a sério mesmo que eu tô. Até me ajuda aqui, companheiro. Caiu aqui o negócio. Fica falando. Aí, ó. Fala coisa que não presta, Deus castiga. Rapaz, você tem uma mão tão suave. Vai devagar, devagar. Devagar, senão eu me apaixono. Obrigado, obrigado. Sai de mim, vai. Vá de reto, rapaz. Segundo desafio. Desafio é relacionado à gestão ministerial.
Uma perguntinha aqui, todos vocês são pastores, vocês são organizados? Que nota você daria? Vanderlei é aquele da musiquinha que você ia me dar R$ 100 para cantar, mas eu não canto não. Vou cantar não, Vanderlei. A música é meio esquisita. Ó, Vanderlei, você é um cara organizado, Vanderlei? Que nota você daria para você em termos de organização de 0 a 10? 8? O Vanderlei tá... Não, é a nota. Igrejas que crescem de forma saudável precisam ser organizadas. Vocês concordam ou não? O líder ministerial precisa entender o ministério dele. Tem que haver decência, tem que haver ordem. Ó, eu fiquei... Um pastor amigo meu, lá de Osasco, eu teve até um irmão na portaria lá que falou que era de Osasco para mim. Falou, eu sou de Osasco lá. Eu falei, está fazendo o que aqui em Resende? Estou aqui na portaria da igreja. Eu falei, poxa, Rodrigo, judia de você, né? Pastor, o pastor lá, amigo meu, da igreja batista, me ligou. Dimas, rapaz, olha que coisa. Eu tenho um líder de louvor na igreja, que ele tem a chave, né? Porque a chave não é dada a todos, fica só com a liderança. Geralmente as igrejas fazem isso, né? E o cara sempre chega atrasado nos ensaios. E são atrasos assim, meia hora, 20 minutos. E o pessoal fica lá fora esperando o líder. E aí chega, né? Já está todo mundo saco cheio, porque ficou esperando. Nem todo mundo tem o dom da paciência, né? E aí o pastor, as pessoas vão e falam para o pastor, né? Pastor, ó, nosso líder aí, pastor, o cara não marca ensaio, não chega no horário e não sei o que. Aí o pastor foi falar com ele, com amor, com carinho, irmão. Cara, você é o líder. Se você não for o primeiro a chegar, a abrir, cara, qual a mensagem que você está passando para os seus liderados? Que pontualidade não é uma virtude, que não é importante, que o seu tempo é mais importante do que o deles, enfim. Aí o pastor foi falar. Sabe o que o líder de louvor falou, pastor? Pastor, sou assim, não vou mudar, e se quiser é assim. Aí o pastor me ligou, Dimas, o que eu faço? Chuta que é macumba, meu irmão. Ô cara, meu, tem organização, né? Gestão é um desafio. Quanto maior a igreja, mais organizada ela precisa ser. Surge a necessidade de ter processos claros, definidos. Quem executa essa tarefa? Com qual periodicidade? Há um princípio, que chama-se princípio da continuidade. As pessoas estão mais propensas a cooperar com a medida em que elas percebem que as coisas estão sendo bem feitas, tem um começo, tem um meio, tem um fim. É interessante porque nos ambientes pentecostais, parece que organização não é uma coisa muito valorizada, mas organização também é um ato de espiritualidade, assim como estudar também é um ato de espiritualidade. Se até o crime organizado é organizado, aí aquele líder que não tem planejamento, quer fazer tudo em cima da hora, quer marcar as coisas, hein, pelo amor de Jesus Cristo, cara,
seja uma pessoa, dê atenção. Eu não, pastor, eu sou meio desajustado. Cara, faça um curso, sabe? Porque provavelmente ele deve ser assim em casa. Uma vez uma pessoa disse para mim assim, porque lá na igreja nós temos o horário para começar o culto, então fica um reloginho que nem esse aqui, ó, faltando 5 minutos já começa a regressar, pá, 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 pá. Aí quando zera, aí já acende a luz, pá, e começa o culto. Eles sabem que tem que começar no horário e terminar no horário. Aí uma pessoa falou assim para mim, mas às vezes a igreja está um pouco vazia, o pessoal chega com 5, com 10 minutos de atraso, eu não posso esperar? Não, não pode. É falta de respeito com quem chegou no horário. Pergunta para o dono da franquia do McDonald's se ele atrasa a abertura da loja dele em 5, 10 minutos. Pergunta para o comerciante aqui da avenida, o cara que tem a drogaria dele, pergunta lá se ele atrasa a abertura da loja dele. Poxa vida, se para os outros, você vai fazer uma viagem internacional, a companhia aérea pede para você chegar com 3 horas de antecedência, e a gente se submete, a gente chega, por quê? Porque tem que passar pelo check-in, tem que despachar bagagem, tem que fazer a leitura do raio-x, tem que fazer um monte de coisa, é o procedimento. Se eu chegar lá, faltando 15 minutos, eu não embarco. Por que para a igreja, para o Senhor, tem que ser tudo desorganizado? Vocês concordam comigo ou não? Então pergunte, você que é líder, você que é pastor, pergunte para a tua equipe. Olha, o nosso ministério é um ministério organizado, a gente está, eu sei que contratempos tem, tudo. Eu estou aqui num contratempo, quebrei a perna, infelizmente não gostaria de ter quebrado. Existe contratempos, mas é uma exceção, não pode virar a regra. Não pode ser a regra. Terceiro desafio. Desafios. Qual foi o primeiro desafio mesmo? Que eu já esqueci. Estou testando vocês. E o segundo? Então, você está de parabéns, hein? Você é da onde? De Resende? Está feliz aqui na igreja, irmão? Vou fazer uma promoção no dízimo, sei lá, 8% da minha igreja. Bora? 8%? Não ajuda? Vai economizar 2%. Não? Vai ficar aqui mesmo? Meu Deus, essa igreja é boa demais, tá doido. Perdi feio agora. Tá vendo? Nem dando promoção no dízimo. Terceiro desafio. Desafio em relação ao acolhimento. Sede hospitaleiros uns para com os outros. Igrejas saudáveis, elas são sistemáticas, elas são intencionais na recepção de recém-chegados, para que os mesmos não se tornem invisíveis à congregação. Então, lá na igreja, pastor Rodrigo, nós criamos um espaço que nós chamamos de espaço do visitante. Então nós temos lá no fundo, lá, um espacinho do visitante. Então nós temos lá uns bancos desses, como que é o nome disso aqui mesmo? Mesa dessa daqui, né?
maior assim, alta, e ali a gente fala, ó, você que está vindo aqui na igreja pela primeira vez, no final do culto, por favor, vá no nosso espaço visitante, o pastor quer dar um abraço em você, né, entregar um boleto para você pagar, alguma coisa, a gente quer fazer um contato. Ele vai lá, ele recebe uma sacolinha da igreja, uma squeeze, né, uma caneta, um bloquinho de recado. Às vezes eu tenho um irmão lá que tem uma distribuidora de doce, e às vezes ele doa para a igreja, Ferrero Rocher, esses doces, né? Tô falando, irmã, você está perdendo a oportunidade, irmã. Você quer ficar aqui comendo paçoquinha, irmã? Olha, vocês gostam, né? Vocês são mais palhaços que eu, viu? Aí, o irmão vai lá e doa, pastor. A gente pega lá, coloca o chocolatezinho, dá para o visitante, faz uma oração, ele preenche um papelzinho, o nome, telefone, o WhatsApp dele. Eu tenho uma equipe que na semana vai abordar ele, vai ligar, vai mandar uma mensagem, obrigado por você ter vindo na igreja, ficamos felizes com a sua presença, você precisa de uma oração, precisa de alguma coisa, nós estamos sendo intencionais com ele, nós queremos acolher ele. Igrejas saudáveis têm uma estatística, elas conseguem reter 20% do número de visitantes. Sabe quantos visitantes eu tive na igreja ano passado? No ano? Visitantes, 1.500 visitantes. Cara, se a gente consegue reter 20%, é 300 novas pessoas para a igreja. Tá ruim para você aí, ó? Quantos? Eu fui pregar numa igreja de um amigo meu, amigão do peito mesmo. Pregamos lá domingo de manhã, tal. Uma igreja pequena. Eu cheguei para ele, depois nós fomos almoçar, e eu falei assim, quantos visitantes teve de manhã na tua igreja? Ele falou, não sei. Eu falei, rapaz, tu é o pastor da igreja? Você não sabe quantas pessoas vieram no culto? Você nem identificou eles? Nós que somos líderes, não importa se é a Jennifer Labareda, se é nós temos que ver essas pessoas. Eu ia até dar uma oferta para a igreja, mas ela pôs o cabelo na frente do QR Code. Eu não consegui fazer a leitura do QR Code. Eu entendi que Deus estava falando no meu coração, não oferte na igreja. A labareda está queimando o filme do QR Code. Aí, pastor, eu cheguei à conclusão que o meu colega pastor, lá na hora de almoçar, eu falei, rapaz, você tem que saber quem, pelo menos foi 5, a igreja pequena, tinha 70 membros, eu falei, que se com 70 pessoas, você não sabe quem é visitante, e quando Deus mandar o crescimento para você, que você tiver 1.000, 2.000 pessoas, aí que você não vai saber nem, é verdade ou não é, irmãos? Então nós precisamos ser bem intencionais, ter procedimento, como que os novos frequentadores são identificados na igreja? Aonde que eles vão aprender sobre a importância do cristianismo? Quem vai guiá-los na caminhada da fé? Aonde eles vão se conectar com a igreja? Quem vai ajudá-los? Temos que ser intencional. Teve um obreiro na minha igreja há um tempo atrás, que ele chegou para mim e falou assim, pastor, eu gostaria tanto de ligar para esses irmãos que vêm visitar a igreja e tal, passa para mim um cartãozinho. Era um diácono, maduro até, e eu falei, claro, irmão, a igreja está crescendo, quanto mais pessoas ajudando. Aí a gente passava os cartãozinhos para ele. Passou uns 3 meses, eu cheguei para ele, e aí, irmão, como é que está as ligações, você está fazendo, você está tendo bom feedback e tal? Ih, pastor, você acredita que eu não consegui ligar para ninguém ainda? Para cima de Moá, irmãos,
Nessa hora dá vontade de fazer o quê? Falei, querido, ó, muito obrigado, mas dá as fichas aqui que nós vamos... Coisa séria, rapaz. Não pode, nós temos que ter... O frequentador, quando vem para a igreja, entenda uma coisa, é o Espírito Santo que traz ele, porque o diabo não vai trazer o cara. O diabo quer afastar da igreja. Quando o cara pisa ali, pode ter certeza que é uma luta espiritual. Aí chega aqui, ninguém vê, não, aqui todo mundo vê, todo mundo cumprimenta, mas estou falando de uma forma geral, né? Ninguém se liga, ninguém se impõe. E ó, uma vez, eu fiz uma pesquisa na igreja, eu queria saber o que mais atraía a vista do visitante que chegou na igreja. E eu, né, aquele problema lá que eu te falei, do complexo da superioridade, né, achando que é o pastor, a pregação e tal. Aí eu tenho um mentor, o nome dele chama-se Google, meu mentor. O Google tem uma ferramenta que você entra lá e você vê as avaliações que as pessoas fazem da igreja, sabia, pastor? Então, o pessoal entra no site, às vezes quer fazer uma observação e tal, e o Google capta aquilo e fica... Se você digitar a tua igreja no Google, pode ser que você tenha também. Aí eu falei, eu vou começar a ler as avaliações do pessoal. Sabe o que o pessoal escrevia lá sobre a nossa igreja? A avaliação é de 0 a 5. Nós ficamos em 4,8. Estamos igual o Vanderlei ali, né? Bem acima da média. Aí, o pessoal começou a escrever assim: nossa, aquela igreja tem um banheiro tão perfumado, parece banheiro de shopping. Tem porta-mods para as mulheres, tem não sei o que. Nossa, tem um ministério infantil. Nossa, meu filho recebeu lanchinho, suquinho, bolachinha, maçã. Eu pensando que o cara tá voltando na igreja por causa da pregação, do culto. Aí eu fiz uma reunião com a minha equipe para dar esse feedback para eles. Eu falei assim: sabe qual que é a mensagem que eles estão passando para nós? É que se nós não estivermos aptos para cuidar do banheiro da igreja, nós não estamos credenciados para cuidar da alma deles, e nem da família deles. Recebe essa aí, meu irmão. Acolhimento é algo importante. Faz sentido ou não? Chega na igreja, irmão, banheiro sujo, o irmão vai lá, faz cocô, não dá descarga, né? Pode falar cocô aqui, não tem problema, né? Ninguém vai se escandalizar, né? Porque tem um nome popular que eu não quero falar. O cocô é o nome científico, né? Bem, a luz queimada, a luz está queimada, a janela não limpa. Irmãos, as pessoas vêm para a igreja para serem acolhidas, aí chega aqui não, está arrumadinho, mas tem igrejas que olha só por Deus, pastor põe o banheiro do lado do púlpito, todo mundo vê, e quando vê que o cara demora, já deduz que o cara, que não foi uma atividade simples, foi uma atividade complexa. Vamos passar para o próximo, porque essas horas, os anjos que estão aqui, eles fecham os olhos, falam: meu, eu não posso nem falar para Jesus o que o pastor falou lá, porque diz que eles aprendem com a gente. No caso aqui, eles estão desaprendendo, né? Bem, em terceiro lugar, há também fatores críticos por parte de uma igreja que está em crescimento, que o líder tem que se atentar. Então,
eu quero falar sobre 4 fatores aqui. O primeiro, saber enfrentar a acomodação dos voluntários. Quantos voluntários tem nessa igreja, pastor? Mais ou menos. Uma média, assim. 200 voluntários. Vocês já ouviram falar sobre a cultura do lifelong learners? É uma cultura que agora está na moda nos Estados Unidos, que é sobre aprendizado contínuo, sempre aprendendo, sempre aprendendo. O pastor falou aqui, né? Falou, ó, vamos viajar, vamos ouvir, vamos aprender, ouve um podcast, vai numa conferência, lê um livro. Nós temos dons espirituais, irmãos. Deus nos deu os dons para entregar ótimos resultados para a igreja. Por isso, não escolha acomodar. Olha o que diz Jeremias 48 aí, ó. Maldito aquele que fizer a obra do Senhor relaxadamente, aprender novas coisas, se atualizar. Tem um termo que nós usamos no marketing que chama a prática do benchmarking. Quantos aqui sabem o que é benchmarking? Levanta a mão. Outros não sabem, eu vou explicar. Benchmarking é uma prática de você ir num lugar e aprender com aquelas pessoas. Então, por exemplo, esse conceito começou com os americanos. Então eles queriam fazer carros bons, eles iam lá, por exemplo, no Japão, visitava a fábrica da Toyota e aprendia e voltava e fazia os seus carros. Os chineses utilizam muito isso. Então nós podemos praticar isso. Então essa viagem que eu estou levando o Rodrigo é para fazer benchmark, é para chegar lá, é para aprender, é para ver. Eu estava mostrando uns vídeos para ele, de como as igrejas trabalham com ministério infantil, louvor, e várias... eu conheci um líder de louvor, da igreja de Saddleback, na Califórnia, do pastor Rick Warren, que a maioria de vocês aqui conhece, já leram os livros dele, Uma Vida com Propósito e tal, né? E o cara falava português, né? E eu entrei em contato com ele pelo WhatsApp, e ele era do louvor lá, um dos líderes. Eu falei, rapaz, Saddleback é uma igreja mundialmente conhecida, a gente podia fazer um benchmark, por áudio mesmo, conferência. Eu vou chamar aqui os meus líderes de louvores, meu pastor que cuida de adoração, e nós vamos chamar aí, e eu queria que você falasse, como que é nessa, a igreja tinha 20 mil membros, hoje já tem mais, né? 20 mil membros, como que vocês recrutam pessoas para o louvor? Tem algum procedimento? Como que é? Qual que são as características? Quais são os compromissos que as pessoas têm que ter? Eu fiz uma série de perguntas para ele, e ele foi respondendo. Ele foi falando, aqui, o cara, ele passa por um filtro, ele vai cantar, nós temos irmãos, eu sei que a realidade é outra, a igreja tem 20 mil membros, tem recursos, mas eu só quero que vocês peguem a ideia, né? Aqui, eles têm um diretor artístico, vai ouvir a pessoa cantar, que nem o The Voice lá, né? Ouve e tal, e fica lá. Se o cara, que às vezes o cara, tadinho, ele quer cantar, mas não consegue, não tem chamado, e falar para ele é duro, né? Então nós fizemos uma reunião de 2 horas com esse cara, mas o quanto foi enriquecedor. Tempo de música, sabe, intervalo, postura do músico. Então, fazer bem, não se acomode. Você é um líder de célula que não lê. Não lê um livro no ano. Estou falando ler 30, 40, 50. Isso aí é... Mas não lê. Nem a turminha da Mônica você lê, cara. Uma igreja saudável é formada por líderes que querem crescer, se esforçam para isso acontecer.
Então assim, se acomodar não, né? Tem muita gente acomodada. E ó, quer saber uma coisa? O pastor vai concordar comigo. Há muitos pastores acomodados. O culto do cara hoje é igualzinho o culto de 20 anos atrás. O culto que ele faz hoje é exatamente igual quando a Dercy Gonçalves era adolescente e viva. A mulher morreu com quase 100 anos, né? Mudar o ambiente, sabe? Os nossos avisos hoje na igreja são tudo eletrônico. Não perde mais tempo com aviso. O cara que ia para dar o aviso, ele queria pregar o aviso, queria fazer apelo no aviso. Pelo amor de Deus. Aí, sabe, hoje nós fazemos tudo eletrônico. Então eu tenho lá um voluntário, é funcionário da igreja. Então ele faz lá tudo no vídeo. Então, 3 minutos o aviso da igreja. É por isso que nós estamos em Interlagos, tudo é rápido. Tem que ser rápido, porque eu tenho um culto 9, eu tenho um culto 11. E eu preciso de meia hora para evacuar o prédio, o pessoal tirar o carro do estacionamento, pegar a criança e ir embora para chegar a nova turma. Senão, estrangula e aí não dá para fazer culto meio-dia, 1h, né, da tarde. O pessoal, essa hora, quer comer, quer estar em casa. Então a gente tem que ser compacto. Então, se for acomodado, Vanderlei, que nota você daria para você na acomodação? Hã? Mas o Vanderlei tá demais, né, irmãos? Ele só dá nota boa para ele, né? O Vanderlei é o cara que precisa ir lá no psicanalista lá, viu? Urgente, vamos fazer uma vaquinha aqui e pagar para ele ir lá, viu? Olha, segundo fator, saber lidar com 20 minutos, meu Deus, para de falar besteira e falar as coisas sérias. Saber lidar com a inconsistência dos líderes. Cara, não adianta você correr, a sua jornada é longa, tenha foco. Se você perseguir 2 coelhos de uma vez, os 2 vão escapar. Concentre 70% nos seus pontos fortes, 25% nas coisas novas e 5% nos seus pontos fracos. Faça uma lista de 3 ou 4 coisas do seu ministério que você não faz bem e delegue. Tem gente que faz melhor do que a gente. Eu liderava o grupo de homens da minha igreja. Que tortura, irmãos. Meu Deus. As mulheres dão de 10-0 dos homens. Na reunião das mulheres está todo mundo lá. Na reunião de homem. Aí eu tenho hoje um pastor que cuida dos homens. O cara é bom. O cara é, sabe, bom pregador, tal. Eu falei, rapaz, eu estou desconfiado que esse ministério na tua mão vai mais para frente. E não é que foi? Ele é muito melhor do que eu. Então estava lá insistindo num negócio que não é meu chamado, né? Eu tenho que cuidar do geral. Eu tenho que ser generalista. Agora os meus líderes são especialistas. Então, nós temos que saber lidar com a inconsistência, porque há muitos líderes inconsistentes na liderança. Conhece o líder Coca-Cola ou não? Abre a garrafa, acabou o gás, né? Então, crescimento é algo que precisa estar no seu DNA, e você precisa ser persistente. Lembre-se, o evangelho não é uma corrida de 100 metros, é uma maratona. Não é o Bolt que vai ganhar, é aqueles quenianos lá.
que corre 100 quilômetros e nem suar os caras soam. Os caras têm uma resistência incrível. Então não importa se você vai largar na frente e correr demais, vai, chega no final do ano, está tudo abrindo o bico. Pastor, passa para outro que eu não aguento mais. Bem, aqui não tem esse problema. Eu acredito, pastor, que ministério não é a parte chata da igreja. Se você não está feliz no ministério, você não está feliz na igreja. Então, uma igreja que cresce saudável, o líder, ele pode até estar feliz, mas satisfeito nunca. Ele sempre quer mais, quer crescer mais, quer avançar mais. Amém? Terceiro fator: promover um empoderamento saudável. Só líderes seguros delegam poder aos outros. A cultura de abrir espaços para que outras equipes sejam formadas, outros líderes cresçam, vai diametralmente oposto à cultura do líder centralizador. O líder centralizador, ele não descentraliza nunca, ele não permite que outros façam, tudo é ele. Então, seja criterioso, procure os melhores para trabalhar ao seu lado. Se você fosse atleta, jogador de futebol, você gostaria, você é um atacante, camisa 9, certo? Você gostaria de ter ao seu lado Messi, Ronaldo, Ronaldinho Gaúcho, ou você preferia ter, me fala uns caras ruins do Flamengo aí, para me falar aqui. Não tem, né, meu? Pior que não tem mesmo, né, meu? O time tá bom pra caramba, meu. Palmeiras tá cheio de bagre lá, meu. O Vasco, me fala uns pereba lá do Vasco. Pikachu. Sei lá, aqueles caras. Meu, você quer jogar num time com craque do teu lado ou quer jogar num time cheio de medíocres, pé de rato? Na igreja tem líderes que têm medo de formar equipe com gente boa, porque vai fazer sombra para mim, pastor. Que faça. E se necessário for, abre espaço, deixa passar. Deus deu para ele uma porção maior. Não foi isso que fizeram com Wesley? Proibiram ele de pregar? O que ele fez? Vocês são metodistas. Ia na rua, pegava o banquinho dele lá, e Deus varreu a Inglaterra, soprou avivamento. Então, quando uma igreja cresce, é impossível fazer tudo sozinho. É importante delegar tarefa. Delegar tarefa é a maior prova de maturidade de um líder. Confie na sua equipe. Se algo der errado, eles vão te ajudar. Deseje que eles cresçam contigo. Faça o que tiver ao seu alcance para que isso aconteça. Não queira ser bom em tudo, porque nós não somos. Aprenda a trabalhar com gente que é melhor do que você. Seja seletivo. Seja cirúrgico. Recrute pessoas notáveis que queiram fazer algo grande para o Senhor. Valorize realizações. Aventureiros fazem o que dão vontade, vocacionados fazem o que deve ser feito. Quem você está empoderando? É importante. Quarto fator:
é a interação entre privilégios e responsabilidades. O crescimento saudável em qualquer área exige que você aceite responsabilidades. Você lembra lá do líder de louvor lá da igreja, lá do meu amigo de Osasco? O cara tem uma baita responsabilidade, é líder de louvor da igreja. É o cara que abre a igreja e não chega no horário. Meu irmão, pessoas responsáveis executam tarefas com empenho, estão dispostas a pagar o preço, produzem, entregam, independente da situação, não tem medo de errar. Nós valorizamos pessoas lá na igreja que têm a iniciativa, que resolvam. Preferimos errar tentando do que simplesmente não fazer nada. Servir numa igreja que está crescendo saudavelmente é um grande privilégio para você, querido. Oh, o pastor falou para mim aqui, a menina que estava dançando aqui, falou: pastor, essa menina aí, ó, adolescente, prega que nem um adulto, prega bem, glória a Deus. Eu falei: ótimo, vai se desenvolver na igreja, vai ser uma futura pregadora, quem sabe pastora. Vai, quando chegar na faculdade, tiver que apresentar o TCC dela, vai falar, por quê? Porque já fala na igreja, a igreja é uma escola, já não tem medo de falar em público, porque a vida toda falando na igreja, chega na faculdade, tira de letra. É verdade ou não é? Quantos, nós temos uma irmã na igreja que na época da pandemia não sabia tirar foto. Nós temos ministério lá de foto, né? Mídia, os midianitas, né? Então, tá lá. Essa irmã falou: pastor, eu quero entrar na equipe. Começou, aprendeu. Você lembra da acomodação? Aprendeu, foi atrás, estudou, fez curso e tal. Começou a tirar foto na igreja. Os meus, eu não sei o tanto que inimigo me persegue. As minhas fotos eu sempre saio de olho fechado. Falei: Simone, me ajuda, por favor. Tira uma foto com o zoinho aberto. Simone hoje tem um estúdio. Tira foto de mulher grávida, mostrando a barriga. Tira foto de casamento. Tá ganhando dinheiro. Aprendeu aonde, pastor? Ministério. Oh, meu Deus do céu, é um privilégio. Aleluia. Não é peso servir numa igreja. Amém. Eu aprecio os pastores que têm times responsáveis. Em nossa igreja nós costumamos dizer que servir no ministério tem o seu ônus e o bônus. Se você só quer bônus, tem um ônus também. Lógico que tem. Tem dia que nós estamos cansados. Tem dia que nós estamos com o pé quebrado. Estou aqui, irmão, me segurando. Com dor. Jesus está vendo o meu coração, mas eu falei: eu não vou falhar com o Rodrigo. O Fábio já tinha falhado, né? Lá nos Estados Unidos a gente pega ele. De jeito. Falhou, né? Então, sabe, tem ônus e tem bônus. Lá na igreja nós temos um princípio: a melhor ideia vence. Independentemente se a ideia partiu de mim ou se partiu de uma outra pessoa, a melhor ideia vence. Tempo atrás lá um irmão me deu uma ideia lá. Falou: pastor, vamos fazer as crianças fazer evangelismo, o senhor vai dar um prêmio. A criança que trazer mais amiguinho para a igreja, o senhor vai dar um presente. Um menino e uma menina. Eu falei: pô, que ideia bacana. Não partiu de mim, pastor, mas foi uma ideia bacana. O menininho que ganhou, sabe quantas crianças ele levou para a igreja? 17. Levanta a mão aí, ó, adulto. Você traz 17 amiguinhos seu para a igreja?
Nem nós pastores levamos. Aquela criança dá um tapa na cara da gente. A menininha que ficou menina assim, coisa de 8, 9 aninhos, que ficou em segundo lugar, Marilene, sabe quanto que ela levou? 11. Não é uma bênção? Bênção. A melhor ideia vence. Você está lá no seu grupo lá, o cara deu uma ideia boa, pô, a ideia é boa, vai promover o reino de Deus, vai abençoar a igreja, não vai causar confusão, não vai não vai colidir com o que o pastor pensa, com a filosofia. Simbora, nego, vai embora. Tem iniciativa, tem a responsabilidade, privilégio, é ônus, é bônus. Faz sentido ou não? 7 minutos, meu Deus. Vou correr aqui. Igrejas saudáveis têm um crescimento tridimensional. Elas crescem qualitativamente. É difícil avaliar uma igreja percentualmente. Quantos por cento que a Catedral Emanuel tem qualidade? É difícil. Como é que a gente vê a qualidade da igreja? O número de adultérios diminui, o número de divórcio diminui, de bebedeira, de aqueles irmãos que fumam narguilha escondido, o pastor diminui, a santidade aumenta. Só que a gente não tem como mensurar em gráfico isso. Então a importância do cuidado nos grupos que vocês têm aí por células, porque ali o líder sabe ver a qualidade a minha célula aqui, pastor, não é querendo falar não, meu, mas pessoal, frequenta o culto, são dizimistas, são ofertantes, trabalham, são voluntários, poxa, você está tendo bons indicadores. Então a igreja saudável, ela cresce qualitativamente, ela cresce organicamente. Como que você vai mensurar o crescimento orgânico? Os números de ministérios aumentam. Irmãos, lá na nossa igreja, nós temos até coral de surdo. Cadê a irmã de Libras aí? Vamos dar uma pausa aqui para a irmã aqui, ó. Ei, maravilha, hein? Como é seu nome, querida? Thaís. Lá, Thaís, nós temos coral de surdos na igreja, porque uma irmã lá como você assim, se dispôs a ensinar para eles, né? Entendeu? Então, aí, o organismo, a igreja orgânica cresce em ministérios, amém? Ministério de melhor idade, tudo isso são coisas que a gente se preocupa com as crianças, mas também se preocupa com os idosos, né? A gente se preocupa com os casais, mas com os que também não são casados. A gente se preocupa com o homem, como se preocupa com a mulher. Então, a igreja tem que ser orgânica. Tem um indicador da igreja orgânica é que ano após ano vai surgindo novos ministérios. Chega um irmão aqui na igreja, pastor, eu sei lutar jiu-jitsu, pastor, eu quero ensinar as crianças aqui da região ao esporte, pastor, eu preciso de uma salinha lá embaixo, meia dúzia de tatame lá, e eu vou pregar o evangelho através do esporte. Olha aí, é orgânico. Estou dando um exemplo, né? Mas tem várias coisas. Irmãos, nós fizemos uma campanha na igreja lá de doação de sangue. Fizemos uma parceria com o hospital. O hospital mandou médico, colocou lá um monte de maca, enfermeiro e tal. Conseguimos 100 doadores num dia. Depois a médica lá do hospital falou pra gente que o que a gente arrecadou no dia é o melhor dia do hospital no ano. Porque o hospital não consegue ter 100. Olha aí. Sabe o que aconteceu? A Record foi lá e filmou.
Porque nós tínhamos uma irmã da igreja, que é da área de assistência social, da sua área. Você é da assistência social, né? Insistência social, né? Fica insistindo. A irmã trabalhava lá no projeto Ressoar, da Record, e comentou com a chefe dela, ó, lá na minha igreja, o nosso pastor, ele faz uma ação social lá. O hospital vai lá, monta tudo, monta lá um negócio, os cavão faz triagem, tudo, e vai colhendo. Nós somos uma igreja que arranca até o sangue das pessoas. Oh, meu Deus, 2 minutos, meu Deus. Oh, Jesus. Sabe o que aconteceu? A irmã, a diretora da Record lá, falou, nós vamos mandar a equipe de filmagem lá, vamos filmar. Colocaram lá aquele programa, tipo o Domingo Espetacular lá, um programa, 8 minutos falando da nossa ação na igreja. Em domingo à noite, horário nobre. Eu teria dinheiro para pagar 8 minutos de reportagem? Teria? Você teria, Vanderlei? Ô Vanderlei, você não tem dinheiro nem para fazer um implante nesse cabelo seu aí, cara. Vamos para a Turquia, Vanderlei, lá é mais barato. Olha, esses crescimentos são orgânicos, vocês concordam? E o terceiro crescimento esse dá para mensurar, é o quantitativo. Então, para vocês terem uma ideia, o meu professor, o Dr. Elias Dantas, ele diz o seguinte, que uma igreja saudável, pastor, precisa crescer pelo menos 5% ao ano. Pelo menos, uma igreja saudável. Porque uma igreja que não cresce, o que vai acontecendo? Ela vai estagnando, daqui a pouco ela entra em declínio. 5% ao ano não é nada, para um time maravilhoso desse aqui. Oh meu Deus, e aí pastor, eu vou terminar, né? Não falta muito. Em quarto lugar, cuidados que uma igreja precisa ter para não perder a sua saúde. Então, 5 cuidados. Primeiro, sobrecarga de tarefa de voluntário. Cuidado para não sobrecarregar os seus voluntários. Depois eles vão abrir o bico, vão alegar cansaço. Precisamos tomar o cuidado para não estrangular nossas equipes, né? Então tem gente na igreja que quer estar no ministério de louvor, quer estar no ministério de jovens, quer estar no ministério da portaria, quer estar no ministério da cantina, quer estar no ministério... Filho, se você perceber que isso está trazendo cansaço, chega para o teu pastor, pastor, eu quero ficar aqui no ministério de louvor, pastor, que eu já estou aqui, eu sou jovem, sou solteiro, tenho a vida boa, estou tranquilo, posso me dispor de ficar em 2, 3, amém, mas tem gente que tem outros compromissos também. Então, a pessoa quer assumir um monte de coisas, depois não consegue executar, não consegue entregar, aí fica chato. Então lá eu falo para os meus liderados lá, falo, por favor, não compartilhe, chame outras pessoas para ajudar, né? Não precisa ser tudo você, porque tem um monte de gente da igreja querendo fazer, mas eles precisam ser encorajados, treinados, capacitados, não é também de fazer de qualquer jeito, Jeremias 48:10, nada relaxadamente, amém? Vamos avançar, vai. Outro cuidado, não empoderar líderes problemáticos. Eita Jesus, líder ciumento, melindroso, briguento, mesquinho, iracundo, líder que machuca as pessoas. Seja criterioso na escolha. Nós podemos empoderar pessoas que lá na frente só vai nos dar trabalho. Terceiro cuidado. Cuidado com a armadilha da comparação. Olha esse texto em Gálatas 6. Cada um examine a sua própria obra, e então terá motivos de glória somente em si mesmo, e não em comparação com o outro. Algumas comparações são oportunas, e não tem problema,
se nós levarmos em consideração a apreciação ao invés da inveja. Poxa, eu aprecio a catedral, que bonito, tal. Agora, ficar com inveja do Rodrigo? A maioria das comparações que o povo faz é tudo invejoso. E assim, nunca te compara com alguém que é pior que você, sempre com alguém que é melhor que você, não é? Você quer aumentar a autoestima de uma pessoa, é comparar ela com alguém que seja pior do que ela. Aí fica, poxa, ai, como eu canto bem. Pegou a comparação dela, foi, canto bem, comparou com quem? Com a irmã Nair lá, Nadir, que é famosa nos memezinhos lá. Agora, quando se compara com alguém que está na frente, aí entra em depressão. Então, comparar com outras pessoas é meio arriscado. Quarto cuidado, tenha cuidado com o sucesso. Pastores e líderes, e se Deus lhe der sucesso? Você está preparado para o sucesso? Permita que o sucesso seja algo que Deus te dê, e não algo que você vai atrás. Não se pode forçar o sucesso. Deus tem que estar presente no seu sucesso. Você pode trabalhar duro, e isso faz uma grande diferença, mas quando você assume o controle do seu sucesso, ele se torna pesado para você. Muitas vezes esse sucesso é de curta duração e geralmente cansativo. Mas quando Deus dá o sucesso para você, ainda que você trabalhe duro, mas você não se cansa, o fruto é doce, a carga fica mais leve, há alegria, há significado suficientes para você repor o cansaço, revigorar a alma. Permita que o sucesso seja algo que Deus lhe dê, e não algo que você tenta tomar à força. Porque pessoas que querem tomar à força o sucesso, têm problema de baixa estima, de aceitação. Quinto lugar, se você for abençoado com sucesso, nunca se esqueça de onde ele veio. Deus nos dá visões, Deus nos dá sonhos, Deus te deu dons, Deus te deu talento, Deus te deu tarefas nessa igreja, para você fazer o seu melhor, liderar com sucesso, liderar honrando a Deus, é assim que deve ser feito. Agora, quando o sucesso chega, grande ou pequeno, é comum a pessoa dizer assim: nós conseguimos. O resultado é que em épocas de sucesso a pessoa pode orar menos, baixar a guarda, sendo que é durante os períodos de sucesso que nós mais precisamos orar, para não se envaidecer, para não ficar orgulhoso, para não ficar se comparando com outro líder na igreja. Então, é fácil a gente começar a falar que fui eu que fiz, ao invés de falar foi Deus quem fez. É a graça de Deus na vida da Catedral Emanuel, que está levando vocês a crescer, que está levando vocês a ter melhores e maiores batismos, novas pessoas, novas células, é tudo graça de Deus. Deus é gracioso, irmãos. Deus concede o teu favor a nós, é graça.
Se você for abençoado com sucesso, nunca se esqueça de onde veio. Eu quero concluir agora, que bom. Depois de 7 minutos. Os 3 tipos de líder visionário que uma igreja saudável precisa ter. Primeiro, o visionário voltado ao empreendedorismo. Quem é esse irmão na igreja? É aquele visionário que está sempre animado, pastor, para começar coisas novas. Ele frequentemente aceita o desafio de começar algo novo. Ele chega no pastor: pastor, tem alguma coisa nova aí? Conta comigo, eu quero fazer. Então, esse cara é movido por mudança. Ele é apaixonado por disposição. Ele quer pagar o preço. O visionário empreendedor, ele tende a ver as coisas primeiro do que outros. Nem todos os pastores são visionários, e ainda assim são ótimos líderes. Então, visionários empreendedores não se intimidam com os riscos, estão dispostos a dar um passo à frente, a seguir. Olha, assumir um grande risco com coragem é uma responsabilidade muito grande, viu? Tem que ser um visionário empreendedor. Esse visionário, ele precisa ter uma equipe na igreja para ajudar ele. É o cara que vai na frente. Eu tenho alguns líderes visionários lá na frente. Eu acho eles maravilhosos, porque os caras, você solta a corda, eles vão. Eu falo, esses caras têm mais fé do que eu, eles começam coisas, eles veem coisas que eu não vejo. Eles fazem trabalhos maravilhosos. Tem o outro visionário, que é o visionário voltado à organização. Se o visionário organizacional é aquele cara na igreja, o líder mais preocupado: pastor, sabe aquele irmão empreendedor? Pastor, não pode ser assim, não pode sair que nem um touro, querendo fazer. Tem que organizar, pastor. A preocupação dele tem que, aprimorar. Vamos criar procedimentos. Ele enxerga possíveis problemas antes que o visionário encontre. O empreendedor, encontre. Então, ele não se intimida com a bagunça. Ele gosta, ele é motivado a pegar algo que não funciona bem e aprimorá-lo. Esse visionário organizacional, ele é brilhante porque ele consegue integrar estrutura e pessoas. O ministério fica bem organizado. Então, se o empreendedor abre novas frentes, o visionário organizacional vai atrás organizando as coisas. E por último, o visionário voltado a pessoas. Então, um abre caminho, o outro organiza o caminho, e o terceiro consegue mobilizar pessoas no caminho. Então, esse líder é aquele cara que enxerga potencial nos outros. Ele bate o olho e fala: esse cara aqui tem potencial. O pastor enxergou potencial no Rascunho. Falou: Rascunho, quando é que você vai assumir uma célula lá na sua escola? Eles conhecem quem é Rascunho aqui ou não? Como é o nome do fera? Pedro Henrique. Pedro Henrique. É que o pastor põe apelido em todo mundo, eu fico pensando que o nome do cara é Rascunho mesmo, né? Pedro Henrique. Ele falou: pastor, esse Pedro Henrique aí, é o Rascunho. Esse menino precisa assumir uma célula, está pronto, está preparado. Pedrinho. Fala o nome do pai aí que fica mais fácil. Quem é o pai da criança? Não conhece? Ele é novo na igreja, né? Rascunho, onde você estiver, meu filho, obedeça o seu pastor. Vai para cima, abre uma célula lá na escola. Deus vai te usar. O pastor já enxergou potencial em você, cara. Você tem alguém assim na sua vida? Eu quero resumir aqui dizendo que
Uma igreja cresce no poder do Espírito Santo de Deus. Mas o Espírito Santo de Deus vai usar você para empreender, para organizar, para mobilizar, para acolher. Não tem plano B. É nós que ele vamos usar. Sabe como que eu virei pastor? E agora eu vou finalizar mesmo, com 10 minutos de atraso. Eu virei pastor assim, quando eu me converti, eu não saía do pé do meu pastor. Eu falei, pastor, me dá livro para ler, eu quero aprender, tudo que era vigília que o pastor ia, ele me levava, que não sei o quê. Um dia ele me levou numa vigília, estava lotada a vigília. Ele era o pregador. No dia da vigília, ele bateu no meu ombro, Rodrigo, e falou, eu sentado assim, do lado, ele falou, você que vai pregar na vigília. Eu tinha 3 meses de convertido. Eu falei, meu Deus do céu, como é? As pernas tremeram. Eu falei, como é que eu vou pregar? Com 3 meses, eu ainda nem sabia diferenciar nada, ainda estava cru. Ele falou, te vira, dá seus pulos, você vai pregar na vigília. Mas eu obedeci o meu pastor. Sabe qual foi o meu sermão? Olha o rascunho aí, ó. Com a salva de palmas para rascunho. Ô rascunho. Rascunho, teu pastor viu o potencial em você. Não decepcione o seu pastor. Viu? Você é um potencial. Viu? Ó, sabe qual foi o meu sermão naquele dia? Eu preguei o meu testemunho, como Deus me alcançou. Eu sou filho de um pai de santo, de uma mãe de santa. Fui criado dentro de um centro de umbanda. Deus me resgatou lá de dentro. Dei meu testemunho naquela, era a única coisa que eu sabia, pregar. Falei, vou falar meu testemunho. E aí, a vigília, né? Bombou, né, irmãos? Ali o meu dom foi descoberto. Ali foi a primeira oportunidade. Então, Deus usa o Espírito Santo, mas, pastor Rodrigo, o Espírito vai se mover aonde? No ímpio? É aqui, ó. No meio de vocês. Diga assim, eu faço parte de uma igreja saudável e sou um líder saudável. Pronto, é isso aí. Resumindo tudo, Deus é bom e o diabo não presta. Vem cá, pastor.